Olá, alunos do SEGEA, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à videoaula de matemática do ensino fundamental, atividade 5, parte 2. Bom, vamos então compreender o conceito de porcentagem. Então, essa ideia de porcentagem é muito usada, principalmente no comércio, né? Quando você vai comprar algum produto, esse produto pode receber um desconto. Esse desconto geralmente é dado em porcentagem. Você vai ter um desconto de 10%, 15%, 20%, algo desse tipo. E também para aumentos, né? Aumento do salário, aumento de algum produto também é dado em porcentagem. Então, a porcentagem é representada por esse símbolo, que corresponde à divisão de um número qualquer x por 100. Ou seja, calcular um valor x% nada mais é do que transformar esse valor em fração, onde o numerador dessa fração é o valor específico dessa porcentagem e o denominador dessa fração obrigatoriamente deve ser 100. Então, podemos mostrar como exemplo a expressão 15%. Como ficaria a expressão 15%? Seria o numerador da fração seria 15 e o denominador da fração seria 100. Então, 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100, ou 15 centésimos. Se você quiser passar para número decimal, né, 15 sobre 100, em número decimal, corresponde a 0,15 ou 15 centésimos. No caso da expressão 28%, o 28 é o numerador da fração e o denominador é 100. Então, temos a fração 28 centésimos, que também você pode passar na forma decimal, que corresponde a 0,28 ou 28 centésimos. Então, a expressão em porcentagem pode ser representada tanto na forma fracionária ou na forma decimal. Bem, então como calcular a porcentagem de um determinado valor, né? Então a porcentagem ela é sempre calculada em cima de um determinado valor de referência. Então, para calcular o valor em porcentagem de um determinado valor, basta multiplicar esse valor pela porcentagem na forma de fração ou na forma decimal. Então, temos aqui alguns exemplos. Calcule a porcentagem. No item A, 5% de 100. Então, como calcular 5% de 100? Então, devemos transformar esse valor 5%, escrever 5% na forma de fração ou na forma decimal e multiplicar por esse valor, que no caso aqui é 100. Então, já sabemos trabalhar com fração ou decimal, já sabemos que como multiplicar a fração ou decimal por um número inteiro. Então, transformando 5% em fração, como já vimos, o numerador será o valor 5 e o denominador é 100, né? Os 5 centésimos. Então, teremos a multiplicação de 5 sobre 100 pelo número 100, que é o valor da porcentagem que queremos calcular, né? Bom, então sabemos que devemos multiplicar os números em cima, né? O numerador multiplica o número e depois dividimos pelo denominador. Mas nesse caso podemos fazer de forma bem direta, né? O 100 aqui do número tem 2 zeros e o 100 no denominador também tem 2 zeros. Basta cortar esses zeros, né? Então temos agora 5 vezes 1 sobre 1, né? Que isso dá um total de 5. Ou seja, 5% de 100 corresponde ao valor 5. Caso quisesse trabalhar com o número decimal, né, 5 décimos, ou 5 centésimos, quer dizer, né, então 5 centésimos é 0,05, que multiplicado por 100 também resulta no valor 5. Então, item B, 20% de 15. Então, basta você transformar 20% em forma de fração, corresponde à fração 20 sobre 100, multiplicado pelo valor de referência, que no caso aqui é o valor 15. Então, vamos calcular 20% de 15. Então, primeiro podemos cortar o 0 do 20 com o 0 do 100. E podemos multiplicar, então, 2 vezes 15. 2 vezes 15 é igual a 30. E o denominador passou a ser 10. Então, temos 30 sobre 10. Podemos cortar agora o 0 do
do 30 e o 0 do 10, resultando em 3 sobre 1 ou simplesmente 3. Né? Caso você quisesse também multiplicar em forma decimal, você dividiria 20 por 100, né, que dá 2 décimos, multiplicado por 15, que também resulta em 3. E no item C, devemos calcular 35% de 500. Então, colocamos aqui, escrevemos a porcentagem 35% na forma de fração. Então, temos 35 sobre 100 vezes 500. Também, de forma bem direta, cortamos aqui os zeros dos números, né? os 2 zeros de 500 com os 2 zeros do 100. E temos a multiplicação 35 vezes 5. 35 vezes 5 resulta em 175. Caso você quisesse trabalhar com números decimais, teríamos 35 centésimos vezes 500, que essa multiplicação também resulta em 175. Então, a porcentagem, basta você escrever na forma de fração ou decimal, aquela que o aluno achar mais simples, mais prático, e multiplicar esse valor na forma de fração ou decimal pelo valor de referência de cada porcentagem. Bem, vamos analisar então os gráficos de setores. Bem, já tivemos a oportunidade em outras videoaulas de estudar os gráficos de linha e gráficos de coluna. Então, independente do gráfico, a função é analisar os dados obtidos de uma pesquisa. No caso do gráfico de setores, essa pesquisa vai ser apresentada em porcentagem. Então, no caso aqui do exemplo, temos o gráfico de setor abaixo, representa uma pesquisa com as necessidades e problemas sociais indicados pela população de uma determinada cidade. Então, o gráfico de setor, ele geralmente vem apresentado na forma circular, e esse círculo apresenta regiões, representa seções, representa partes. Né? Esse tipo de gráfico também é conhecido como gráfico de pizza, provavelmente porque essas partes aparentam muito com pedaços da pizza, né? Com fatias da pizza. Então, esse gráfico ele é dividido em partes e cada parte vem apresentando uma cor e uma porcentagem, representa uma porcentagem. E essa cor serve para você associar aqui ao lado a legenda. Então, como diz aí no exemplo, cada parte dessa está representando um problema social identificado pela população de uma cidade. Então, nesse caso aqui, né, nessa região, nessa seção aqui, que está pintado aqui de abóbora, né? Então, 29%. O que é que isso significa? Que 29% da população entrevistada associou que o principal problema da cidade seria a segurança. 29% acha que o principal problema da cidade é a segurança. Já nesse caso aqui roxo, 25%, significa que 25% da população acha que o principal problema da cidade é o emprego. Na parte azul, 22%, ou seja, 22% da população acha que o principal problema é a saúde. Aqui na região amarelo, 11%, significa que 11% da população identifica que o principal problema é educação. E no caso verde, 30% acha que o principal problema é a moradia. Então, o gráfico de setor sempre vai vir dividido dessa forma, com determinados valores de porcentagem, onde você vai associar a legenda, a cor específica para interpretar o gráfico. O que torna interessante também é que no gráfico de setor, como ele é circular, a soma dessas porcentagens sempre tem que resultar em 100%. Então, somando esses valores identificados no gráfico, né, 11% da educação, 13% da moradia, 22% da saúde, 25% do emprego e 29% da segurança, somando esses valores, obrigatoriamente tem que dar 100%. Bom, algo interessante sobre os gráficos de setores é quando a gente compara esses gráficos com
a ideia de fração, que também já estudamos, vendo que a fração corresponde, né, à divisão de uma determinada parte de uma parte inteira, não é isso? Então, aqui nos gráficos de setores, a gente comparar aqui essa área circular, né, e analisar os setores que serão divididos. Nesse caso aqui, se nós observarmos toda a circunferência, né, toda essa parte circular, como uma região inteira, como ela não está dividida, ela é totalmente a parte inteira. Então, essa parte inteira ela corresponde a 100%. Então, uma parte inteira é a mesma coisa que 100%. Se a gente também for fazer, ficaria 100 dividido por 100, né, passando 100% para a fração. Então, ficaria 100 o numerador e 100 do denominador. 100 dividido por 100 dá 1. Então, uma parte inteira completa é justamente a ideia de 100%. Muito bem. Se nós analisarmos, então, já essa parte circular, esse inteiro, né, essa região circular, dividida agora em duas partes, né, temos a parte branca e a parte cinza. Então, dividimos em duas partes. Isso em fração significa o quê? Uma parte inteira dividida em duas partes corresponde à fração 1/2. Nós já aprendemos a analisar as partes de uma fração. Então, uma parte inteira dividida em duas partes, na fração, corresponde a 1/2. Mas, em porcentagem, eu dividi a metade de 100%. Se eu dividir a metade de 100%, cada partezinha dessa é de 50%. Qual é a nossa conclusão? Que 1/2, a fração 1/2 é a mesma coisa que 50%. E 50% nós já sabemos que corresponde à metade de um determinado valor, né? Então, calcular a metade de um determinado valor é a mesma coisa que calcular 50% desse valor. São cálculos equivalentes, cálculos iguais. Bom, então, essa mesma parte inteira dividida em 4 partes, né? Agora temos 2 partes brancas e 2 partes cinzas, né? Isso em fração corresponde a 1 inteiro dividido em 4 partes. 1 inteiro dividido em 4 partes significa uma fração 1/4. Porém, essa parte inteira, que corresponde a 100%, que já vimos, né? Uma parte inteira é a mesma coisa que 100%. Em porcentagem, é 100% dividido por 4. 100% dividido por 4 corresponde a 25%. Então, consequentemente, qual é a conclusão? Que 1/4, a fração 1/4 é a mesma coisa que 25%. Ou seja, calcular 25% de um determinado valor é a mesma coisa que dividir por 4 ou multiplicar pela fração 1/4. Então, podemos ter essas conclusões comparando porcentagem com fração. Bom, então, levando em consideração o que acabamos de estudar, podemos definir o conceito de fração irredutível ou simplificação de fração. Então, calcular a fração irredutível corresponde a dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo maior divisor comum entre eles ou realizar simplificação por partes. Então, nós afirmamos que a fração 1/2, 1/2, é igual a 50%. E que a fração 1/4, 1/4, é igual a 25%. Então, vamos ver como chegar nesses resultados. Então, começando aqui com 50%. Né? Já sabemos passar de porcentagem para fração. Então, 50% corresponde à fração 50/100, onde o 50 é o numerador da fração e o 100 é o denominador. Então, logo de cara, podemos cortar o 0 do 50 com o 0 do 100. Então, ficamos com a fração 5/10. E observamos que o numerador 5 e o denominador 10 são números múltiplos, onde existem valores que eu posso dividir ao mesmo tempo o numerador e o denominador por esse mesmo valor. Então, analisando aqui, podemos concluir que o 5 é um divisor comum de 5 e 10. Então, posso dividir tanto o numerador por 5 como o denominador por 5. Então, dividindo 5 por 5 é 1 e 10 por 5
é 2. Então, chegamos na fração 1/2, que é justamente o que afirmamos no início do problema, que a fração 1/2 corresponde a 50%. Então, está aí provado que 50% corresponde ao meio. Então, todo esse processo é o processo de simplificação, esse processo de divisão. Quando cortamos aqui o zero, estamos dividindo por 10. Né? Realizamos a divisão por 10. Depois chegamos na fração 5 décimos, dividindo por 5. Então, estamos simplificando por 5. De forma que, quando chegamos na fração 1/2, não tem mais nenhum número que eu possa dividir ao mesmo tempo o denominador e o numerador dessa fração. De forma que essa fração 1/2 corresponde à fração irredutível de 50% ou de 50 sobre 100. Né? Então, a fração irredutível é quando não é mais possível ter nenhum divisor comum entre o numerador e o denominador. Bom, então, analisando agora o valor 25%, passando para fração, temos que 25 é o numerador, 100 é o denominador. Então, qual o número que podemos dividir ao mesmo tempo o numerador 25 e o denominador 100? Né? Pode ser por 5 também, não é isso? Então, 25 dividido por 5 é 5, e 100 dividido por 5 é 20. Então, ao dividir o numerador e o denominador 25 sobre 100, chegamos na fração 5/20. Porém, ainda essa fração ela não é a fração irredutível, porque o numerador e o denominador ainda são múltiplos. Então, eu posso dividir, continuar a simplificação dessa fração, e eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5 novamente. Então, 5 dividido por 5 é 1, e 20 dividido por 5 é 4. Então, chegamos na fração 1/4, que corresponde à fração irredutível da fração 25 sobre 100, ou 25%. Entendido? Bom, então vamos continuar vendo exemplos de fração irredutível. Né? Então, nesse exemplo, diz calcule a fração irredutível. Temos aqui o item A, que tem a fração 12/28, onde o 12 é o numerador, 28 é o denominador. Então, qual o número que divide 12 e 28 ao mesmo tempo? Bom, podemos iniciar pelo 2, né? São números pares, então podemos dividir por 2. 12 dividido por 2 igual a 6. E 28 dividido por 2, 14. Então, chegamos na fração 6/14, que ainda não é a fração irredutível de 12/28. Por quê? Porque o 6 e o 14 também são múltiplos. Eu posso dividir o numerador e o denominador ainda por 2. Aí chegamos na fração, né? 6 dividido por 2, 3. E 14 dividido por 2, 7. Aí, nesse caso, a fração 3/7 é a fração irredutível da fração 12/28. Por quê? Porque 3/7 não possui mais nenhum divisor comum entre o numerador e o denominador. Então, essa seria a fração irredutível de 12/28. Né? Então, observe que aqui utilizamos duas divisões. Né? Usamos uma simplificação, né, de 12 na fração 12/28, simplificamos por 2. Chegamos em outra fração, 6/14, que também simplificamos por 2, e então chegamos na fração 3/7. Né? No item B, temos a fração 15/45. Então, qual seria o número que poderia dividir ao mesmo tempo 15 e 45? Poderia ser o 3, poderia ser o 5, né, no caso, mas também poderíamos fazer direto, usar apenas uma divisão. E nesse caso, o maior número que divide 15 e 45 ao mesmo tempo é o número 15. Aí teríamos, então, a simplificação por 15. Então, teríamos 15 dividido por 15, que é 1, e 45 dividido por 15 é 3. Então, já calcularíamos direto a fração irredutível de 15/45, que é igual a 1/3. Né? Então, se o aluno achar melhor já usar apenas uma divisão,
ele analisa e olha qual é esse múltiplo da fração e divide ao mesmo tempo o numerador e o denominador. Se ele não tiver essa visão imediata, ele pode simplificar por partes, vamos ver. Divide primeiro pelo menor número, por 2, depois novamente divide por 2 ou por 3, até chegar na fração irredutível. Ok? Bom, então vamos analisar agora um exemplo sobre gráfico de setores, né? Então a questão diz, uma rede de supermercados resolve fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostam de ir ao supermercado. E o resultado está no gráfico abaixo. Então temos aqui o gráfico, onde mostra que as porcentagens dos horários que as pessoas mais gostam de ir ao supermercado. Então podemos interpretar o seguinte, né? Então essa região aqui tracejada, né, corresponde a 17%. Então, que significa que 17% das pessoas preferem ir ao supermercado das 16 às 20 horas. Essa região em cinza corresponde a 9%, ou seja, significa que 9% das pessoas gostam de ir ao supermercado das 20 horas às 23 horas. Essa região aqui de preto, que é a maior região, corresponde a 49%, que diz que as pessoas preferem ir ao supermercado no horário das 8 horas às 12 horas. E essa região em branco, que tem uma porcentagem de 25%, significa que as pessoas gostam de ir do supermercado das 12 horas às 16 horas, né? Então a pergunta é, durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? Então, a resposta é aquela onde tem a maior região, né? Onde tem a maior porcentagem. Então, de acordo com o gráfico, é a região de preto aqui, né? Que é 49%. E nessa pesquisa, as pessoas que falaram que estão aqui nessa porcentagem de 49%, gostam de ir ao supermercado de 8 horas às 12 horas. Então, a resposta correta seria o item A, de 8 às 12 horas. Bem, vamos ver mais um exemplo sobre gráfico de setores, que diz que o gráfico abaixo mostra os conceitos dados pelo professor de matemática no final do ano letivo para os 40 alunos do 7º ano A. Quantos alunos ficaram de recuperação? Então, o gráfico de setores traz aqui essa divisão, onde diz que nessa região branca, né, 45% dos alunos ficaram de recuperação. Nessa região preta, onde temos 25%, significa os alunos reprovados. E nessa região em cinza, temos 30%, que são os alunos aprovados. Então, ele pergunta quantos alunos ficaram de recuperação. Então, recuperação, o cálculo que eu tenho que fazer é em cima de 45%. Mas 45% de quê? Dos alunos do 7º ano A, que é um total de 40 alunos. Então, a resposta da questão corresponde a calcular 45% de 40 alunos. Isso por quê? Porque a pergunta é bem clara, ele só quer dos alunos que ficaram de recuperação. Se fossem os alunos aprovados, usaríamos os 30%. Se fossem os alunos reprovados, usaríamos 25%. Então, temos que seguir o comando da questão. Então, no caso, ele quer saber quantos alunos ficaram de recuperação. Então, é 45%, a região branca está de recuperação, 45%, de um total de 40 alunos. Então, vamos calcular 45% de 40. Esse é o cálculo que temos que fazer para responder a questão. Então, já sabemos passar porcentagem para fração. Então, teríamos 45 sobre 100, vezes o total, que é 40 alunos. Então, fazendo essa conta, né, podemos cortar um zero com zero. Então, teríamos 45 vezes 4, né, multiplicando aqui 45 vezes 4,
dá justamente 180, não é isso? 4 vezes 5, 20. Vai 2, 4 vezes 4, 16 e 2 que foi 18. Então, dá 180 sobre 10, né? Então, o denominador aqui, cortamos o zero, era 100, cortou o zero, ficou 10. Então, temos 180 sobre 10. É bem simples, cortamos também o zero de cima com o zero de baixo, o resultado é 18. Ou seja, né? 45% de 40 corresponde a 18. Logo, esse 18 é o total de alunos que ficaram de recuperação da região branca. Então, a opção correta é a opção B, 18 alunos. Bom, caros alunos, essa foi a videoaula referente à atividade 5. Espero que possa ajudar vocês na resolução das atividades, dos exercícios. Bons estudos e até a próxima atividade.